Olá, meu nome é Youssef, eu sou médico ortopedista. Hoje nós vamos conversar sobre o conceito de dor mista, as principais condições e as formas de tratamento. Nós temos bem definidas duas formas de dor. A dor nociceptiva, aquela relacionada a uma lesão tecidual real ou potencial, que ativa nossos receptores, inclui aí a dor inflamatória, e do outro lado a dor neuropática, aquela relacionada a uma lesão direta ou indireta do sistema nervoso somatosensitivo. Em relação à dor neuropática, existem características próprias, como a hiperalgesia, a alodínia. A hiperalgesia nada mais é do que uma reação exagerada a um estímulo doloroso, e a alodínia, uma resposta dolorosa a um estímulo não doloroso. São características específicas da dor neuropática. Além disso, é uma dor que se manifesta como queimação ou formigamento na região onde essa dor está instalada. No entanto, existe uma área de intersecção entre a dor nociceptiva e a dor neuropática, e que é uma área de pouco conhecimento, essa região aqui que nós definimos como dor mista. Mas não existe ainda uma definição formal para dor mista. O termo não aparece na classificação da IASP, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, não está presente em livros didáticos ou programas educacionais de treinamento, de ensino médico. Isso faz com que o diagnóstico seja difícil, porque a definição normalmente não é clara. O treinamento em dor sempre leva a uma dicotomia entre a dor aguda e crônica, entre a nociceptiva e a neuropática. Por isso também o termo dor mista tem sido utilizado de forma inadequada na maioria das situações. A dificuldade para a caracterização da fisiopatologia da dor mista leva à necessidade de guidelines para diagnóstico e tratamento pelos especialistas em dor. A dor mista não é uma entidade nova. A primeira descrição de dor mista foi em 1999, ou seja, há 20 anos, onde um grupo de oncologistas, comandados por Ground, descreveu dentro de um grupo de 593 pacientes com câncer tratados no centro, em que 181 deles apresentavam componentes neuropáticos associados ao componente nociceptivo. Depois disso, algumas publicações surgiram, até um estudo recente, 2017, onde, com mais de 5.000 pacientes atendidos no serviço de pronto atendimento, e observou-se que a dor mista era, na verdade, o tipo mais frequente de dor. Ao contrário do que se imaginava, que a dor nociceptiva seria mais frequente, mas em 59% dos casos havia componente neuropático associado, e a dor mista isolada estava presente em apenas 32%. Isso porque muitas condições de dor que nós observamos no dia a dia podem ser classificadas como dor mista. A prevalência de dor mista nas condições mais frequentes, principalmente no serviço de pronto atendimento, mas também em atendimentos ambulatoriais, nós temos a lombalgia, cervicalgia, osteoartrite e outras patologias. A lombalgia, talvez a queixa mais frequente em consultórios ortopédicos e a segunda maior causa de afastamento laboral no país, afeta 80% da população adulta, ao menos uma vez na vida. 60% dessas pessoas vão apresentar pelo menos um episódio no último ano, e ela prevalece mais nos pacientes acima dos 40 anos de idade. Há uma coexistência nesses casos entre a resposta inflamatória tecidual nociceptiva e a dor neuropática, aqui identificada pela compressão da raiz nervosa. Então aqui fica bem claro a dor mista, os dois componentes. A cervicalgia vem em segundo lugar, afeta também entre 30% e 50% da população em geral, então tem se tornado bastante frequente. Entre 50% e 85% dos pacientes não vão apresentar resolução completa dos sintomas, sempre persiste algum grau de cronificação, uma parcela razoável dessa população. Test neck, o que seria? É o pescoço do digitador. Aquela pessoa que fica usando o smartphone o tempo todo com a posição em flexão no pescoço, isso acontece com todos nós, e quanto maior a flexão, maior a pressão sobre as suas vértebras. Uma cabeça na posição ereta, olhando para o horizonte, pesa em torno de 5 kg. Quanto maior a flexão, maior o peso transmitido sobre essas articulações e sobre os ligamentos da coluna cervical. Numa posição de flexão de 60 graus, que seria mais ou menos aquela posição onde as pessoas ficam digitando no WhatsApp ou jogando o joguinho no celular, esse peso vai para 27 quilos. Então, um aumento de mais de 5 vezes o peso da cabeça. Em 5 anos, o número de usuários de smartphones no Brasil aumentou 4 vezes. Hoje, a principal forma de acesso à internet é o celular. 78% da população acima de 10 anos de idade, então nós estamos falando não mais de pacientes adultos, de pacientes de meia idade, estamos falando de jovens adolescentes utilizando o celular. Entre universitários chega perto de 100%. Então a prevalência de dor cervical tem atingido um alto percentual, dependendo dos estudos, entre 17% e 68% dos usuários de celular, indicando então o surgimento de uma nova epidemia. Dos pacientes com cervicalgia, há um alto percentual, entre 20% e 55% dos pacientes têm uma alta probabilidade, mais de 90%, de apresentar um componente neuropático associado à dor.
ainda em 28% o componente neuropático é presumido. Isso se torna uma condição muito difícil de tratar. O que surpreendeu nesse estudo de 2017, estudo IBOR, foi a alta incidência de dor mista na osteoartrite, que até pouco tempo atrás era o modelo clássico de dor nociceptiva, a lesão tecidual pela lesão da cartilagem, com a atuação dos nociceptores periféricos. Mas há sim a presença do componente neuropático, quer seja pela sensibilização central, já que a maior parte dessas dores são crônicas, quer seja pela liberação do TNF-alfa, que estimula as terminações nervosas periféricas. Então, a osteoartrite tem se mostrado em aproximadamente 1/3 dos pacientes uma dor mista. Como não há uma definição formal, um grupo de médicos de 12 países com diversas especialidades, com experiência em tratamento de dor, participaram de uma série de reuniões informais ao longo do ano de 2017, além de 3 conferências médicas presenciais. O resultado dessas reuniões foi uma publicação, tá? E essa publicação trouxe a primeira definição de dor mista. É um consenso, não é uma definição oficial da IASP ainda, mas por ser a primeira definição nós consideramos especialmente importante. Essa definição diz que a dor mista trata-se de uma complexa sobreposição de diferentes tipos de dor em qualquer combinação atuando simultaneamente para causar dor num determinado segmento corpóreo. Cada mecanismo ele pode predominar em determinado momento e a dor mista pode ser aguda ou crônica. O que chamou a atenção, além de ser a primeira publicação consolidada a respeito do conceito de dor mista, e ela certamente vai servir como parâmetro para futuras definições, ela trouxe conceitos diferentes do senso comum que existia até agora há pouco. Primeiro, que deve ser no mesmo segmento corpóreo, e segundo, que a dor mista ela pode estar tanto na dor aguda quanto na dor crônica. Algumas coisas o consenso nos trouxe de definição, mas muitas coisas nós ainda não sabemos e acreditamos que muitos estudos ainda vão ser necessários. A primeira coisa que não sabemos é a exata fisiopatologia. Ela ainda não é conhecida, não conhecemos ainda os mecanismos que geram a dor mista. Não sabemos como rastrear e diagnosticar adequadamente e principalmente como fornecer tratamento definitivo para a dor mista. Agora é importante, as implicações que esse conceito trouxe é que os pacientes que hoje apresentam associação de componentes nociceptivos e neuropáticos no mesmo segmento corporal já têm reconhecido e aceita pela classe médica o conceito de dor mista. Isso já está sendo cada vez mais visto na literatura, mais presente, e isso facilita então criar protocolos de tratamento. Falando em tratamento, uma vez que ele abrange vários mecanismos de dor, o tratamento deve ser multimodal, é um conceito cada vez mais presente e cada vez mais importante na literatura. Abordar o maior número possível dos mecanismos de dor e o efeito analgésico com sinergia da associação de mais de um fármaco. Dentre os medicamentos mais utilizados para dor nociceptiva, nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais. São entre as drogas mais prescritas no mundo, têm ação anti-inflamatória e anti-analgésica, são especialmente eficazes nas dores de leve a moderada intensidade. O diclofenaco, um dos anti-inflamatórios mais prescritos, ele foi sintetizado na década de 70 e comercializado há mais de 40 anos, presente em mais de 120 países. Eles apresentam um pico plasmático independente da sua forma de liberação. Ele apresenta igual concentração no líquido sinovial e em partes moles. Nimesulida, outro anti-inflamatório bastante prescrito, também o inibidor não seletivo da COX-2, assim como o diclofenaco. Ele tem como complicações, como riscos, uma alta associação com quadro de insuficiência hepática. A hepatotoxicidade da nimesulida tem sido relatada na literatura superior ao do paracetamol. Ele não é comercializado nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão e alguns outros países, principalmente por causa desse risco de insuficiência hepática. Em relação aos coxibes, que se tornaram febre há alguns anos pela ação seletiva na COX-2, existe uma questão em relação à segurança cardiovascular. Nós temos 2 formas de ciclooxigenase no nosso organismo. A COX-1, presente nas plaquetas e endotélio, são responsáveis pela síntese da tromboxana 2, e a COX-2, que é responsável pelas prostaciclinas, que atuam na vasodilatação e redução da agregação à adesão plaquetária. Um desequilíbrio entre a COX-1, que ela é trombofílica, e a COX-2, que inibe a agregação plaquetária, vai levar a um aumento da incidência de efeitos cardiovasculares tromboembólicos. Qual seria então o anti-inflamatório ideal? Seria aquele, se nós traçássemos aqui num gráfico, de um lado o risco gastrointestinal, do outro o risco cardiovascular, um gráfico onde as 2 curvas se cruzassem, seria um moderadamente seletivo, tá? Onde você tivesse menos risco de efeitos
como trombose, infarto agudo do miocárdio, e do outro lado, menor risco de sangramento gastrointestinal. Tá? Nos extremos aqui, quanto mais seletivo, maior risco cardiovascular, nós temos etoricoxib, rofecoxib, e no extremo, aqui à direita, naproxeno e ibuprofeno como maior risco de sangramento gastrointestinal. Em relação ao efeito das vitaminas do complexo B, há muito tempo se estuda o efeito das vitaminas sobre a questão da neuroregeneração. Nós sabemos que a vitamina B1, a tiamina, ela age na modulação da condução nervosa e atua também no metabolismo de glicose fundamental no metabolismo da célula nervosa. A vitamina B6, a piridoxina, ela age na síntese e na liberação de neurotransmissores, em especial acetilcolina, serotonina e noradrenalina. A vitamina B12 e a cianocobalamina, ela age na síntese e na formação da bainha de mielina. Vários estudos têm mostrado, então, a eficácia das vitaminas do complexo B no tratamento conservador das neuropatias compressivas leve a moderadas, com resultados satisfatórios entre 47% e 68%. Isso porque existe um efeito não só neuroprotetor, mas neuroregenerador dessas vitaminas. E nós sabemos que estudos mais antigos nós temos na literatura, mas um estudo recente de 2017, com 411 pacientes, mostrou em pacientes com neuropatia periférica de leve a moderada, incluindo aqui a neuropatia diabética, pós-herpética e a compressiva, a associação das vitaminas B1, B6 e B12 por 12 semanas. Esse estudo mostrou uma melhora dos sintomas em 62,9% dos pacientes. Sintomas como dor, queimação, formigamento e dormência. Um outro estudo, com 207 pacientes, mostrou uma ação sinérgica adjuvante das vitaminas do complexo B1, B6 e B12 ao efeito antinociceptivo do anti-inflamatório. Então ela não age somente na dor crônica, mas age também na dor nociceptiva, como sinergismo. E aí entra então o conceito multimodal. A associação do anti-inflamatório no caso de diclofenaco com as vitaminas do complexo B, tá? Cada uma delas com sua particularidade na regeneração do sistema nervoso periférico, mostraram um melhor efeito analgésico, anti-inflamatório e também antineurítico. É importante então, como nós estamos frisando na questão da analgesia multimodal, tratar ambos os componentes da dor mista. O anti-inflamatório tratando a lesão tecidual, no caso de diclofenaco, as vitaminas do complexo B tratando a lesão nervosa. Abrangendo os dois mecanismos, você está tratando de forma efetiva a dor mista. No esquema de analgesia multimodal, a associação então, do diclofenaco com as vitaminas do complexo B permite a redução da dose do anti-inflamatório devido ao efeito sinérgico das vitaminas com o anti-inflamatório. Isso é especialmente importante nos pacientes mais idosos, onde você quer evitar doses maiores anti-inflamatórias. Você consegue reduzir a dose, portanto, reduzir efeitos adversos. Outra vantagem nas apresentações de liberação prolongada, quando a gente fala de uma apresentação retarde, é a tomada única diária. Então, num esquema onde você tomaria anti-inflamatório de 8 em 8 horas, você tomaria 150 mg dia. Aqui a gente prescreve 100 mg dia, tomada única, maior comodidade posológica. Isso permite maior adesão ao tratamento, principalmente em pacientes polimedicados. Você pensa num paciente idoso que toma seu remédio para hipertensão, para diabetes, tem que tomar vários comprimidos ao longo do dia. Quanto menos tomadas, quanto maior a comodidade, maior a adesão desse idoso ao tratamento. Então, o Alginac Retard, por ter uma formulação de liberação prolongada, ele fornece uma concentração terapêutica homogênea no decorrer de 24 horas e o declínio da concentração no líquido sinovial ocorre de forma mais lenta do que aconteceria no plasma. Isso, então, garante uma analgesia por um tempo mais prolongado no líquido sinovial, nas dores osteoarticulares e menos efeitos sistêmicos. Como nós podemos observar nesse gráfico, a manutenção da concentração líquido sinovial se mantendo por um tempo maior, mais alto e mais prolongado do que no plasma. Como conclusões em relação à dor mista, nós sabemos então, com estudos, que essa descrição não é recente. Os estudos sobre dor mista já têm mais de 20 anos. A literatura já reconhece, conforme esse estudo do IBOR de 2017, várias condições de dor mista. Só que ainda é um conceito pouco difundido. Tá? Isso provavelmente porque não há uma capacitação, um treinamento para reconhecer, principalmente no início, no primeiro atendimento, o componente neuropático associado. A presença da dor mista tem implicações negativas na qualidade de vida, principalmente porque o tratamento inicial é inadequado na maioria dos casos. Não tratando o componente neuropático, você trata de forma adequada, a dor ela se manifesta de forma heterogênea. Fundamental a importância diagnosticar e tratar adequadamente o componente neuropático, porque se você não trata os dois componentes, o tratamento inadequado, você não consegue controlar adequadamente a dor e o nosso objetivo principal é evitar a cronificação, já que toda dor crônica já foi aguda um dia. Muito obrigado.